Arquivos extraterrestres. Durante mais de 20 anos, funcionários da Força Aérea Americana foram perseguidos por um evento que ocorreu na floresta de Rendlesham, próximo à base militar em Suffolk, na Inglaterra. Bem-vindos à 81ª Base Aérea. Eles alegam que por 2 noites em 1980 tiveram um encontro com uma nave não identificada. Seus relatos fazem de Rendlesham um dos incidentes mais detalhados e bem documentados até hoje. As testemunhas alegam que o governo iniciou uma investigação e depois tentou acobertar o fato. Esse evento é estranhamente similar a um avistamento ocorrido 33 anos antes, quando uma aeronave extraterrestre teria caído perto de uma base militar em Roswell, no Novo México. Nas duas histórias houve testemunho ocular de oficiais respeitados, investigações governamentais, gravações e provas confidenciais. Era como o Santo Graal. Com certeza é o caso mais famoso de OVNIs da Inglaterra. Sem dúvida nenhuma, é o Roswell da Inglaterra. Estou vendo o movimento desse lado. Está vindo para cá. Com certeza está vindo para cá. É surreal. O que aconteceu em dezembro de 1980 no bosque que cerca a base aérea de Woodbridge e Bentwaters? Se perguntasse ao Pentágono o que aconteceu em dezembro de 1980 na base aérea de Woodbridge, na Inglaterra, diriam que nada aconteceu lá. As pessoas precisam se manifestar e dizer algo. Aconteceu e foi real. Alguém visitou a floresta Rendlesham em 1980. O Roswell da Inglaterra. Essa é a base da Força Aérea Real de Bentwaters. Localizada a 112 quilômetros a nordeste de Londres, esse local desativado já foi sede de uma instalação militar ultra sofisticada. A principal função das bases gêmeas era apoiar as forças da OTAN em caso de guerra na Europa. Se precisássemos, utilizaríamos nossas aeronaves A-10 para apoiar as operações de guerra de algum aliado. Em 1980, as tensões da Guerra Fria estavam no auge e as bases aéreas de Bentwaters e Woodbridge eram operadas por 12 mil funcionários da Força Aérea Americana. Elas formavam um dos maiores complexos da OTAN na Europa. Mas o local, cercado pela densa floresta de Rendlesham, guardava um segredo. Esse era o depósito de armas de Bentwaters. Exatamente o que era guardado aqui é confidencial, mas pesquisadores e observadores concordam que um maciço arsenal nuclear se escondia por baixo desses abrigos de concreto. Esses abrigos subterrâneos super seguros possuíam camadas alternadas de aço, concreto, terra e armazenavam 300 mil quilotons em armas nucleares. Os americanos que trabalhavam nessa base aérea eram altamente qualificados e treinados para lidar com situações de emergência com frieza. Isso torna os eventos em Rendlesham ainda mais misteriosos, porque o que os experientes militares viram na noite do Natal de 1980 fez com que tremessem de medo. Às 3 horas da manhã, o soldado John Burroughs patrulhava o portão leste da base aérea de Woodbridge, como fazia rotineiramente. A segurança cuidava dos campos de pouso, depósitos de armas, essas coisas. Nós controlávamos a entrada da base. O soldado de 20 anos estava na Força Aérea havia quase 2 anos e trabalhava em Bentwaters havia 18 meses. Naquela noite não havia nada para observar além das estrelas nos céus. Era uma noite fria, mas o céu estava claro. Era uma noite clara, embora houvesse um pouco de neblina. Enquanto ele andava, seu superior, Bud Stevens, chegou em um caminhão. Ele me convidou para dar uma volta de caminhão. Os homens entraram na floresta de Rendlesham. De repente, o sargento Stevens notou uma estranha luz no bosque perto da estrada. Ele disse, ei, isso é normal? Eu olhei e vi um brilho estranho no bosque e disse, não, isso não é normal. Burroughs teve um mau pressentimento. Senti um tipo de perigo ou que algo não estava certo. Havia luzes com cores diferentes, como uma árvore de Natal, e as luzes ficavam piscando.
Os homens ficaram preocupados e retornaram ao portão para contatar a mesa de controle de um telefone seguro, pois não queriam transmitir a informação através do rádio. Burroughs insistiu que a ligação fosse transferida para o Controle Central de Segurança da Base, ou CSC. O comandante em serviço enviou o sargento Jim Peniston, de 26 anos, para o local. Peniston era oficial de segurança da Força Aérea havia 7 anos. Fui mandado para o portão leste porque havia um problema lá. Perguntei o que era e ele respondeu que preferia que o segurança me contasse. Perguntei se podiam esperar e ele disse que eu tinha de ir imediatamente. Em minutos, Peniston e o motorista chegaram ao portão leste. Burroughs e Stevens chamaram sua atenção para o bosque. Vi um objeto multicolorido. Era amarelo e vermelho. Estava a 200 ou 300 metros de distância. Parecia uma aeronave caída, pois a cor parecia de titânio e combustível queimando. Peniston ligou para o CSC e pediu permissão para investigar uma possível aeronave abatida. Se fosse uma queda de aeronave, poderíamos seguir em frente, procurar assistência e montar uma segurança adequada. O sargento Peniston seguiu o procedimento padrão e tentou obter mais informações de Bud Stevens. Perguntei se Bud tinha ouvido a queda e ele respondeu que a aeronave não havia caído, havia pousado. Stevens estava assustado demais para ajudar na investigação. Ele retornou a seu posto enquanto Burroughs e Peniston prosseguiram sem ele. Logo em seguida, eles se dirigiram com o motorista em direção à luz misteriosa. Quando não conseguiram mais manobrar o veículo ao redor das árvores densas, Burroughs e Peniston prosseguiram a pé. Eles caminharam por 50 metros e perceberam uma forte interferência nos rádios. Quanto mais penetrávamos no bosque, mais interferência havia. Era cada vez mais difícil falar com eles. De repente, o sargento Peniston sentiu uma carga elétrica no ar. Já estive em situações tensas antes, em serviço, e sei como é sentir a adrenalina. Mas aquilo era diferente. Eu sentia nas roupas, no rosto, no cabelo. À medida que se aproximavam da luz, ficava claro que aquilo não era um acidente. Não havia cheiro de fumaça. Estava tudo muito controlado. Havia apenas aquela bola gigante ali. Quando chegamos em uma clareira, vimos uma luz muito brilhante que iluminava toda a área. Era quase ofuscante. O sargento Peniston ficou a 3 metros do objeto e a luz enfraqueceu. Quando seus olhos se ajustaram, ele não conseguiu entender o que estava vendo. Sou uma pessoa racional. Queria uma explicação racional para o que estava acontecendo e não conseguia encontrar nenhuma. Peniston tirou fotografias com sua câmera de uso militar. A aeronave era triangular. Ela media, acho que provavelmente, 2,7 metros de largura por 2,4 metros de altura. Não sabia qual era a parte dianteira e a traseira. Não havia motores de um lado, nem cabine no outro lado, nada disso. O exterior da aeronave era totalmente plano. Ele anotou a descrição do objeto em um bloco. Essas são as anotações feitas naquela noite. Superfície desconhecida, identidade desconhecida, sem trem de aterrissagem aparente, sem som, mas aparentemente em operação. A caligrafia de Peniston mudava drasticamente à medida que ele se aproximava da aeronave. Eu não reconhecia o tipo de aeronave que estava vendo e ficava escrevendo desconhecido. Não estou conseguindo entender o que eu escrevi aqui. Quando se aproximou o suficiente, ele tocou o objeto. A textura da aeronave era lisa como vidro. Era quente ao toque, mas não quente demais. Não havia lâmpadas nela, era como se, de alguma forma, a luz fizesse parte da textura da nave. Na dianteira do objeto, Peniston notou vários símbolos estranhos, que também copiou em seu bloco de notas. Eram marcas, não eram números, e também não era um idioma. Havia vários, talvez 6 símbolos medindo 1 metro, mais ou menos. Eu não tinha sido treinado para o que estava vivenciando.
De repente, o objeto emitiu um lampejo de luz ofuscante e os homens tiveram de se proteger. Então o objeto se elevou, subiu e foi bem em direção às árvores. A velocidade com que a aeronave deixou a área foi... O melhor modo de descrevê-la seria num piscar de olhos. Nunca vi uma aeronave se mover tão rápido em toda a minha carreira e acho que não verei novamente. Os homens se levantavam lentamente enquanto viram outro lampejo de luz vindo das árvores. No início, eles presumiram que fosse a aeronave, mas depois perceberam que era o farol de Orford Ness, a 8 quilômetros de distância. Burroughs e Penniston checaram seus rádios e eles estavam funcionando novamente. Eram 5 horas. Já fazia 2 horas que haviam visto as luzes misteriosas no bosque. Ao entrar em contato com o CSC, o comandante ordenou que se reunissem com a equipe de segurança no portão leste. Ficamos pensando no que dizer. Não conseguíamos explicar o que havíamos visto, o que havia acontecido. Mais tarde, os homens foram chamados para reportar o ocorrido, mas Penniston estava relutante em divulgar tudo o que havia testemunhado. Não seria um bom passo para nossa carreira se reportássemos exatamente o que havíamos visto. Fui ao escritório do comandante, com Burroughs, e apresentamos um relato simplificado do que acontecera naquela noite. Penniston afirma que após a reunião, o comandante deu a todos um aviso velado. Ele disse: senhores, o projeto Blue Book foi encerrado em 1969 e às vezes é melhor deixar as coisas como estão. O projeto Blue Book era o codinome de uma unidade de investigação de OVNIs da Força Aérea Americana. Durante o curso de nossa investigação, antes de ser desativado, seu objetivo era determinar se os OVNIs eram uma possível ameaça à segurança nacional. O sargento Penniston não conseguia esquecer aquele estranho encontro, apesar do aviso do comandante. Voltei para minha casa e não consegui dormir. Fiquei sentado em casa por 2 ou 3 horas e finalmente disse: tenho de voltar lá. Ele voltou ao local com um pouco de gesso e planejava fazer moldes das marcas deixadas pela aeronave. Eu não ia sair de lá enquanto não tivesse respostas. Queria algo concreto. Ele viu 3 impressões circulares em um padrão simétrico no chão. Elas tinham alguns centímetros de profundidade e estavam a 3 metros de distância uma da outra. Estavam exatamente à mesma distância uma da outra e tinham profundidade de 5 a 7 centímetros e meio. Esses são os moldes feitos por Penniston na manhã seguinte ao avistamento. Ele acredita que são as marcas deixadas pela aeronave quando pousou na floresta. Mas ele decidiu não mostrar a seus superiores. O sargento agora possuía anotações, fotografias e 3 moldes de gesso para ajudar a confirmar sua história. Mas as provas concretas de Penniston não solucionariam o mistério de Rendlesham. 2 noites depois, o OVNI retornou e dessa vez o vice-comandante da base fez uma gravação assustadora do encontro. Agora estamos observando o que parece ser um feixe de luz descendo. É surreal. Final de dezembro de 1980. Uma misteriosa aeronave foi vista no complexo da OTAN em Woodbridge Bentwaters, em Suffolk, na Inglaterra, e deixou os oficiais atônitos. O estranho encontro começou na noite do dia 25, quando oficiais relataram ter observado luzes desconhecidas. Na manhã do dia 26, 2 homens afirmaram ter ficado a poucos metros de uma aeronave que aterrissara na floresta. Na noite do dia 27, o vice-comandante da base, tenente-coronel Charles Halt, de 40 anos, estava em uma festa no clube dos oficiais, mas a comemoração foi suspensa quando um de seus homens chegou parecendo angustiado. Ele estava branco como vela, mas não era o tipo de pessoa que se espantava facilmente. Era um ex-fuzileiro e disse: ele voltou. E nós perguntamos: o quê? Ele respondeu: o OVNI. Após 2 noites de relatos assustadores, Halt decidiu investigar pessoalmente. A polícia passava mais tempo olhando para os céus do que para os aviões que devia proteger. Era hora de acabar com aquilo.
Halt instruiu sua equipe de segurança a reunir os equipamentos e encontrá-lo em seu escritório. Minutos depois, eles se dirigiram à floresta de Rendlesham. Quando Halt chegou, um cordão de segurança foi colocado ao redor do perímetro do bosque. Halt foi informado da situação e soube que o OVNI não era mais visível, mas os homens disseram que os holofotes da base haviam sido misteriosamente desligados. Halt e sua equipe reuniram alguns instrumentos, uma câmera fotográfica, um contador Geiger para medir a radiação e um aparelho de visão noturna chamado Starscope. Peguei meu gravador de fita cassete que eu levava a toda parte para gravar os eventos. A equipe se dirigiu ao escuro bosque. Eu ia investigar e mostrar para eles que havia um motivo racional para explicar tudo aquilo. Essa é a gravação que Halt fez naquela noite. Estamos a 45 metros ou mais do ponto inicial ou do suposto ponto de impacto e temos dificuldade em fazer os holofotes funcionarem. Parece que há um problema mecânico. A equipe de Halt observou que, tal como os holofotes, seus rádios sofriam interferências, como acontecera 2 noites antes com Burroughs e Peniston. Eles andaram pela área onde Burroughs e Peniston disseram ter visto uma aeronave misteriosa, e Halt percebeu que várias árvores estavam descascadas, como se tivessem sido golpeadas por um grande objeto. Halt ordenou que um dos homens tirasse fotografias. Ele tirou fotos das marcas nas árvores, do chão, de tudo. Ele ficava fotografando sem parar. O contador Geiger começou a registrar altos níveis de radiação, mas somente na área ao redor do suposto local de aterrissagem. A radiação perto das árvores. Você mediu do lado virado para o provável ponto de aterrissagem? Não mais de 4 pontos. Até 4? Interessante. E onde está medindo agora? 4. É o ponto mais forte na árvore? Sim, senhor. E indo para a parte de trás. Não marca nada. De repente, o bosque sombrio estava cheio de sons. Estamos ouvindo sons estranhos, vindos do estábulo da fazenda. Os animais estão muito agitados e estão fazendo muito barulho. Os animais na floresta estavam agitados e faziam muito barulho. Os animais no estábulo da fazenda, que ficava ao lado daquele local em particular, também estavam agitados. Um dos homens apontou uma luz brilhante à distância. Halt registrou cada momento desse encontro em seu gravador de fita cassete. Viu uma luz? Devagar. Onde? Onde? Bem nessa direção. Em frente, entre as árvores. Lá está de novo. Veja em frente, seguindo minha lanterna. Lá está. Também vi. O que é? Não sabemos, senhor. Vimos um objeto vermelho e brilhante. Parecia um olho. É o melhor jeito de descrevê-lo. Era vermelho e brilhante. Tinha um centro escuro e parecia que estava piscando. Estamos a 130, 180 metros do local. Todo o resto está tranquilo. Não há dúvidas. Há algo estranho emitindo uma luz vermelha lá na frente. Sim, é amarelo. Também a vi mudar para amarelo. Muito estranho. Parece que está vindo para cá. Sim, senhor. Está mais brilhante. Está vindo para cá. Está mesmo se aproximando. Estava se movendo entre as árvores, horizontalmente, mas também navegava verticalmente. Fazia um zigue-zague entre as árvores e estava deixando vazar o que parecia ser metal derretido. Halt e seus homens perseguiram o objeto até um campo próximo. Quando nos aproximávamos, ele recuava, fugia de nós. O objeto foi para a fazenda e ficou lá por 20, 30 segundos, talvez um pouco mais. Ele está soltando algumas peças. Sem dúvida nenhuma, isso é muito estranho. Então ele explodiu em silêncio e se partiu em múltiplos objetos brancos. Nós fomos para o campo e revistamos o chão atrás de marcas de incêndio ou evidências do que havia caído do objeto. Os homens não encontraram nada no campo. No alto, o objeto fez uma volta repentina. Ele se aproximou de nós em alta velocidade. Está vindo do sul. Vem em nossa direção agora. Parou acima de nós e lançou um feixe de luz. O melhor meio de imaginá-lo seria pensar num raio laser. Agora tem um feixe de luz descendo ao chão. É surreal. Era um feixe de luz com diâmetro constante. Chegou aos nossos pés e ficamos abismados. Eu pensei, será que querem enviar um sinal, nos alertar, nos ameaçar?
E, de repente, tal como havia aparecido, a luz sumiu. O objeto se afastou rapidamente. A equipe assistia perplexa, enquanto ele se movia sobre a base e lançava feixes de luz no chão. Para alguns, parecia que a luz iluminava diretamente o depósito de armas da base, onde os mísseis nucleares estavam armazenados. Há um objeto flutuando sobre a base de Woodbridge a 5 ou 10 graus do horizonte. Ainda se move aleatoriamente e lança feixes de luz. Naquele momento, a fita cassete do gravador acabou. A aeronave ainda flutuava à distância, mas Halt e sua equipe não sabiam o que fazer. Não havia protocolo para o que haviam presenciado. Inquietos e exaustos, os homens resolveram retornar à base. O soldado John Burroughs, que avistara um OVNI 2 noites antes, chegou ao local com o sargento Adrian Bustenza. Burroughs imediatamente ficou preocupado com o comportamento dos homens que retornavam do campo. Eles estavam muito estranhos. Eles pareciam tensos. Após uma breve conversa, Burroughs avistou uma luz azul brilhando na mesma clareira que Halt acabara de examinar. O soldado estava determinado a investigar mais. Ele estava intrigado e disse: "Vamos, coronel, quero ver o que é." Finalmente, ele permitiu que eu e Bustenza nos aproximássemos para observar de perto. Os homens caminharam até a estranha luz azul no campo. A adrenalina aumentou rapidamente e Burroughs começou a correr. Eu estava me aproximando do objeto, mas de repente ele sumiu. O campo caiu na escuridão, deixando o soldado assustado e confuso. Ele tinha desaparecido. Eu estava no campo e não havia nada ali. Burroughs se virou para Bustenza, incrédulo. Ele perguntou: "O que aconteceu com você?" E eu disse: "Por quê?" Então ele me contou que eu tinha sido envolvido pelas luzes, que uma hora eu estava lá e de repente fiquei sob as luzes e desapareci. Burroughs e Bustenza retornaram à base. O segundo encontro de Burroughs com as luzes enigmáticas o deixou intrigado. Mas nenhum deles sabia que uma detalhada investigação envolvendo agências secretas do governo já estava em andamento. Os homens afirmam que, ao voltar para a base naquela noite, eles estavam entrando em uma conspiração governamental. Janeiro de 1981. Os rumores cresciam nas bases aéreas de Woodbridge e Ben Walters, no leste da Inglaterra, depois que OVNIs foram avistados por oficiais da Força Aérea Americana em serviço no local. Muitos trabalhavam havia anos na Força Aérea. Eles eram pessoas altamente treinadas. Não tinham aparecido lá na noite anterior. A investigação militar que se seguiu é controversa até hoje. Aqueles que afirmam ter visto os OVNIs acreditam que os militares estavam mais interessados em controlar a repercussão do que em descobrir a verdade. O que o nosso governo fez a esses indivíduos em nome do sigilo é profundamente vergonhoso. Esses oficiais sustentam que logo se tornaram participantes involuntários de uma farsa do governo. Inicialmente, a investigação seguiu o procedimento militar padrão. O vice-comandante da base, Charles Halt, também uma testemunha, começou a interrogar os homens que haviam relatado o avistamento. Não tive escolha. Não podia ignorar. Havia muitas testemunhas e muitas pessoas em lugares diferentes. John Burroughs testemunhou os OVNIs nas 2 noites e afirma que seu depoimento não foi contestado. Ele pegou nossas declarações, olhou para elas e disse que aquilo era uma loucura e que não havia explicação para o que estava acontecendo. Outros, como o sargento Jim Penniston, disseram que após a reunião com Halt, foi iniciado um processo longo e perturbador. 2 semanas depois do interrogatório inicial, Penniston foi chamado novamente. Dessa vez por uma equipe de investigadores do alto comando do OSI. O OSI é o Escritório de Investigações Especiais. Como posso dizer? É uma polícia discreta, digamos assim. Estavam lá para policiar a Força Aérea Americana. Eles podiam entrar no escritório de um general e prendê-lo se quisessem, pois eram muito poderosos. O ambiente era hostil quando Penniston entrou na sala. Ele começou a depor e apresentou aos investigadores os desenhos e notas de seu encontro. Penniston afirma não se lembrar do restante do interrogatório.
Até hoje, ele tem dificuldade em recordar com precisão as táticas que o OSI utilizou para extrair informações dele. Eles usaram táticas para garantir que eu estava dizendo a verdade. Eles utilizaram sódio pentatol. Tenho certeza de que autorizei isso. Para que entendessem que tudo o que eu havia dito era verdade, acredito que dei permissão para isso. Acho que sim. Para Peniston, a investigação militar se tornou sinistra à medida que mais homens foram chamados para depor. Logo após o evento, o sargento Adrian Bustenza, que acompanhara John Burroughs ao campo, foi levado a uma sala no porão da base para ser interrogado. Até hoje, Bustenza se nega a falar publicamente sobre os eventos daquela noite. A escritora Georgina Bruni afirma que mais tarde ela teria contado detalhes da conversa. Disseram a ele que o que tinha visto era a luz do farol. Ele negou, dizendo que tinha visto muito mais do que aquilo. Mas eles insistiram e não o deixaram partir enquanto ele não concordou em dizer que vira a luz do farol. E quando disseram, escute, munição é muito barata, 1 dúzia por 1 centavo, aí ele concordou em dizer que era o farol. Outras testemunhas também afirmaram ter recebido ordens para esquecer as histórias sobre avistamentos de OVNIs. Recebemos ordens para não falar sobre isso, para tratar o assunto como ultra-confidencial. E obedecemos, não falamos mais a respeito. De acordo com o oficial Burroughs, era óbvio que o governo estava acobertando algo. Logo após o interrogatório, Burroughs voltou ao seu posto de guarda. Enquanto fazia as rondas, ele via inúmeras atividades se desenrolando no bosque. Veículos saíam de Woodbridge e entravam na floresta. Helicópteros voavam por ali. Então alguma coisa estava acontecendo lá, só não sei exatamente o que. O vice-comandante da base, Charles Holt, também estava ciente das atividades de acobertamento que ocorriam na base. Ouvi algumas histórias comprovadas por várias testemunhas de que um avião cheio de gente chegou um dia depois e fez várias investigações. Peniston e Holt dizem ter feito fotografias da misteriosa aeronave que encontraram, mas quando as fotos voltaram do laboratório fotográfico da base, não havia nada. As fotos foram apagadas, a maioria delas. Achei aquilo muito estranho. Acredito que as fotos que eu tinha foram apagadas deliberadamente. É nisso que eu acredito. Até mesmo Holt, a testemunha de mais alto posto, acreditava estar sendo ludibriado pelos militares. À medida que as investigações prosseguiam, ele recebeu a ordem de redigir um memorando relatando os depoimentos das outras testemunhas e apresentá-lo aos seus superiores. Holt acreditava que o documento seria mostrado ao governo britânico. Holt fez o que lhe foi ordenado e apresentou um memorando intitulado Luzes Inexplicáveis. Ele escreveu: os indivíduos afirmaram ter visto um objeto estranho e brilhante na floresta. O objeto foi descrito como sendo de aparência metálica e de formato triangular. Não era um relatório definitivo. Muitos detalhes faltavam ou estavam incorretos e às vezes as descrições eram vagas. O memorando não fora feito para consumo público, mas para provocar o ministro da Defesa e resultar em uma investigação adequada. Seus superiores arquivaram o memorando e as estranhas luzes nunca mais voltaram à base. Com o passar do tempo, os rumores de uma aeronave extraterrestre desapareceram. Durante 3 anos, o público ignorou o que acontecera nas bases aéreas. Então, em 1983, surgiu uma nova testemunha cuja declaração surpreendente sobre o encontro com o OVNI aprofundou o mistério de Rendlesham. 2 de outubro de 1983. O tabloide britânico News of the World mostrava a seguinte manchete: confirmado pouso de OVNI em Suffolk. O artigo afirmava que uma misteriosa aeronave comandada por controle inteligente invadira os céus das bases aéreas de Woodbridge e Ben Walters no final de dezembro de 1980. Mas o mais intrigante era a prova apresentada: um memorando oficial da Força Aérea que confirmava
confirmava as supostas aparições. O documento fora redigido por um dos homens que havia encontrado o misterioso objeto, o vice-comandante da base Charles Halt. Todas as estações de rádio, todas as emissoras de televisão, japonesa, alemã, pessoas do mundo todo vieram para saber a verdadeira história. A partir daí, todos os jornais do Reino Unido publicaram essa história por uma semana. O memorando intitulado Luzes Inexplicáveis oferecia uma breve descrição dos encontros no final de dezembro. Incluía a narração de Jim Penniston de um objeto estranho que manobrava entre as árvores e o relato de Halt de um objeto vermelho como o sol na escuridão. Mas como a história chegou até o público? O documento conhecido como Memorando de Halt foi trazido à tona por Larry Warren, um ex-oficial de segurança da Força Aérea em Bentwaters. Ele é direto quando explica seus motivos. Queria puxar as pessoas pelo cabelo para ver aquilo e contar o que aconteceu. Foi ele quem chamou a atenção pública para essa história. Foram as informações dele especificamente que resultaram na Lei de Liberdade de Informação e na liberação do suposto documento Halt. E quando esse papel foi publicado, não havia como recuar. Warren recebeu elogios e críticas por sua franqueza. A história que ele contou começara como as outras, mas o final foi ainda mais estranho. No final de 1980, Warren era um oficial da segurança de 19 anos que trabalhava em Bentwaters. Warren alega que após a meia-noite do dia 29 de dezembro, ele foi retirado de seu posto e recebeu ordens para auxiliar na investigação do coronel Halt. Quando chegou à clareira, viu um grupo de militares ao redor de um objeto brilhante. Havia um objeto no chão do campo. Parecia um filme de ficção científica, mas havia algo vivo ali. Não possuía portas nem janelas. Era uma coisa que ficava mudando o tempo todo. Quando ficou a poucos metros da aeronave, Warren testemunhou uma cena incrível. Havia oficiais e soldados de frente para o objeto e 3 pequenas entidades de pé sob a luz. O que ele viu e o que os outros que estavam próximos viram eram 3 formas humanoides. Havia algo fora da nave. Eram 3 formas que pareciam crianças. Warren viu um oficial graduado se comunicar com os seres. Os oficiais graduados pareciam seguir um protocolo. Parecia que havia um procedimento. Warren foi retirado da clareira e não recebeu explicações sobre o que acabara de ver. Ele afirma que no dia seguinte foi levado com outras testemunhas para uma sala para ser interrogado. Ele se recorda de um projetor de filmes e de 3 homens de terno. Eles mostraram diferentes filmes de atividade militar extraterrestre dos anos 40, eu acho. Como outras testemunhas, Warren também disse que quanto mais era interrogado, mais suas lembranças ficavam distorcidas. O que aconteceu em seguida ficou registrado em sua mente como uma série de cenas sem sentido. Warren também se recorda de ter sido levado contra a vontade para uma instalação subterrânea da base por homens de ternos escuros. Eu me lembro de estar em uma mesa e de pessoas falarem comigo. Eram médicos e havia funcionários da Força Aérea atrás deles. Tenho outra lembrança de estar em um refeitório e tentar comer algo. Estava sozinho na mesa. São imagens que podem ter sido colocadas em minha mente. Warren afirma não ter certeza da autenticidade de suas lembranças. As imagens podem ter sido plantadas por investigadores militares para confundi-lo e afastá-lo do que realmente aconteceu. Quando a história de Rendlesham foi publicada, as acusações de Warren enfureceram outras testemunhas. Esses soldados e oficiais afirmaram que também gostariam de revelar a verdade, mas que a história de Warren era fantasiosa. Prejudicou nossa credibilidade. Isso foi algo que realmente aconteceu conosco, mas não foi nada como ele descreveu. Ter esse assunto publicado não foi nada justo para as pessoas envolvidas. Partes da história de Warren correspondem aos relatos de outras testemunhas. Tal como Charles Halt e Jim Penniston, ele se lembra de ter visto uma aeronave brilhante em uma clareira do bosque Rendlesham logo após o Natal de 1980.
Mas Larry Warren é o único a afirmar que viu formas de vida. Outro problema com a versão de Warren é que ninguém se recorda de tê-lo visto no bosque na noite em questão. Ninguém se lembra de vê-lo no local naquela noite. Ninguém. Conversei com todos os participantes, com todos que estavam lá, e ninguém se lembra de ver Larry Warren, exceto na base em treinamento. Warren mantém suas convicções firmemente. Nunca perdi um minuto do meu sono por causa do meu papel nisso. Não deturpei nada intencionalmente. Não menti, nem tentei ganhar nada injustamente. As contradições que cercam o caso Rendlesham foram frustrantes para os pesquisadores de OVNIs. Há várias testemunhas confiáveis, soldados treinados para serem bons observadores e permanecerem calmos sob circunstâncias extremas. Mas as discrepâncias entre as histórias são difíceis de ignorar. Nos anos seguintes, os pesquisadores tentaram solucionar o mistério. Em 2002, os arquivos do governo foram revelados e apresentaram novos fatos sobre as misteriosas noites no bosque. E o suposto local em que a aeronave alienígena aterrissou? Desde 1983, o incidente de Rendlesham chamou a atenção do mundo. Mas até hoje não há explicação para o que os oficiais da Força Aérea Americana afirmam ter visto no bosque nos céus de Suffolk, na Inglaterra. Os especialistas que reviram os relatos de luzes estranhas e de uma aeronave brilhante concluíram que essas aparições eram um simples caso de ilusão óptica. O major aposentado da Força Aérea e astrônomo James McGeeha soube do incidente por acaso. Soube do caso da floresta Rendlesham em 1983, quando estava na base conduzindo um exercício militar em um serviço temporário. Durante um passeio, ele descobriu que a 8 quilômetros das bases gêmeas, às margens do Mar do Norte, ficava o farol de Offord Ness. McGeeha acreditava que as testemunhas haviam confundido o farol com um OVNI. Quando se está sob o céu escuro de uma noite fria de dezembro e o farol se agita entre as árvores, com seu feixe de luz brilhante passando pelo bosque, ele cria efeitos incomuns e estranhos. A luz se espalha pelas árvores. John Burroughs mencionou o farol em sua primeira declaração aos superiores. No relatório, ele afirmou que depois que as luzes misteriosas haviam desaparecido, ele pensou que o farol fosse outra aeronave, mas rapidamente percebeu seu engano. Quero esclarecer, pois tentaram distorcer meu relato. Ao ler minha declaração, vocês verão que ela distingue claramente o que observamos no início e o feixe de luz que seguimos mais tarde. Em nenhuma parte da minha declaração digo que achei que o feixe de luz era o objeto. Já fiz muita pesquisa sobre o farol. Podemos falar sobre isso eternamente. Definitivamente, não há como a luz do farol viajar 8 quilômetros, atravessar as árvores e lançar raios de luz no chão. Então, não era o farol. Mas McGeeha afirma que há uma segunda explicação para as luzes nos céus, que não está relacionada aos OVNIs. Na noite do dia 25, por volta das 21h30, um satélite cósmico reentrou na atmosfera da Terra. Ele teria parecido uma bola de fogo. Era um meteoro muito brilhante. Por quase 20 anos, céticos e crentes continuaram a buscar respostas. Em 2002, graças a pesquisadores como Giordina Bruni, o governo britânico finalmente liberou mais uma série de registros. Os arquivos revelaram informações adicionais sobre o caso, mas também levantaram novas perguntas. Eles deixavam claro que o governo britânico investigara as misteriosas aparições em 1981. Esse fato parecia indicar que os investigadores militares não acreditavam que as aparições eram causadas pelo farol ou por um satélite. Mas os arquivos também expuseram as falhas dessa investigação. Descobrimos que algumas unidades de radar estavam com defeito. As câmeras estavam desligadas nas noites em questão, ou supostamente desligadas, e os filmes haviam desaparecido.
Na época, os investigadores fundamentaram sua busca no memorando original escrito pelo tenente-coronel Charles Halt. Esse documento afirma que o primeiro evento ocorreu no dia 27 de dezembro, mas as aparições haviam começado no dia 25. Um erro de Halt fez com que os pesquisadores examinassem as noites erradas durante 20 anos. Foi uma revelação frustrante para Nick Pope, oficial do Ministério da Defesa. Aquele era possivelmente o evento mais importante ligado a OVNIs ocorrido em solo britânico. Entretanto, além das datas erradas, nós havíamos perdido muito tempo. E, sobretudo, muita informação ficou fora dos arquivos. Os pesquisadores esperavam que os governos americano e britânico divulgassem mais dados, inclusive as fotos tiradas pelos oficiais da Força Aérea nas noites das aparições. Essas são as únicas fotografias que restaram da investigação. Elas mostram autoridades examinando o suposto local de aterrissagem, mas as fotos não apresentam provas do pouso da aeronave. A posição oficial da Força Aérea Americana é de que os eventos não foram uma ameaça à segurança nacional. Para muitos, essa declaração não parece verdadeira. Se havia de fato armas nucleares armazenadas na base, os militares teriam ficado preocupados com relatos de uma aeronave não identificada. Havia objetos sobrevoando o depósito de armas que lançavam feixes de luz no chão. Se isso não era importante para a defesa, o que mais seria? Os céticos tentam responder a mesma pergunta. Mas para eles, a reação militar reforça a ideia de que os OVNIs não visitaram a floresta Rendlesham. Isso aconteceu durante a Guerra Fria. A segurança nas bases era reforçada. Qualquer coisa que acontecesse próximo das bases aéreas em que havia aeronaves valiosas, exercícios táticos ou depósito de armas, imediatamente causaria uma resposta da base. Todos teriam sido acordados e reagiriam a algo assim, e isso não aconteceu. Até mesmo Charles Halt, o vice-comandante da base, está frustrado com sua busca por respostas. Eu ficava provocando o líder do esquadrão, Morland, o oficial britânico. Ninguém se importa? Ninguém tem interesse? Eu tive a sensação de que me deixaram na mão, entende? Embora continuem a pressionar o governo por mais informação, alguns pesquisadores acreditam que os arquivos desaparecidos e os erros iniciais da investigação militar possam transformar o caso Rendlesham em um mistério eterno. Em toda a investigação, não importa o fato investigado, se não usarmos as primeiras 24 horas para tentar solucioná-lo, então as chances de sucesso diminuem rapidamente. O problema com o incidente em Rendlesham é que ele ocorreu na época do Natal. Muitos funcionários importantes estavam de folga. Acredito que houve muita indecisão. As últimas informações liberadas não foram suficientes para fazer os homens envolvidos em Rendlesham esquecerem o incidente. Por enquanto, eles possuem poucas peças do intrigante quebra-cabeça que restou desse estranho encontro. As amostras de gesso e os desenhos de Penniston. A fita cassete de Halt. Estamos a 130, 180 metros do local. Todo o resto está tranquilo. Jim Penniston, Larry Warren e John Burroughs continuam a se perguntar por que o governo esconde a verdade. Há uma cadeia de comando, uma cadeia de supervisão. Tudo é registrado. Essas coisas não desapareceram, não sumiram. Acho que tecnicamente também fizemos parte da farsa. Nós a iniciamos quando simplificamos o relatório original. Como John Lennon costumava dizer, uma conspiração de silêncio fala mais do que palavras, e é verdade. Eu continuarei a perturbar as pessoas enquanto puder. Vou continuar a falar sobre isso, vou dizer a todos, isso aconteceu, veja e julgue você mesmo. Nos Estados Unidos, todos já ouviram falar de Roswell, mas só os pesquisadores de OVNIs conhecem este caso. Entretanto, de muitas formas, eu o considero mais importante do que Roswell. Esse pode ter sido o maior incidente com OVNI de todos os tempos. Vamos colocá-lo onde ele merece estar, na esfera do conhecimento público. As pessoas me perguntam o que realmente aconteceu. Eu não sei o que foi. Não sei mesmo. Não sei.